Muito bom dia a todos. Todos sempre bem-vindos. Como eu sempre falo, é uma honra servir essa casa e essa causa. E nossa reflexão de hoje será sobre a lei do trabalho. Amigos, o trabalho está na base da atividade social da humanidade, desde tempos imemoriais, né? O trabalho ajuda o ser humano a ampliar as suas habilidades e manter e ampliar o seu bem-estar, a subsistência, né? Tudo que a gente precisa, tudo que compõe a riqueza do homem, os produtos, as mercadorias, as ferramentas, as máquinas, os equipamentos, tudo isso é conquistado através das cadeias de trabalho, das cadeias de atividade, né? Como se diz, o sociólogo Max Weber disse, o trabalho dignifica o homem. O trabalho dá sentido à existência do ser humano, né? Lá no início da raça, nós estamos na quinta raça humana sobre o planeta. No início desse ciclo nosso, o Senhor disse a Adão, está lá em Gênesis 3,19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o trabalho está na base da estrutura social, né? No começo, as atividades comerciais eram na base do escambo, ou seja, das trocas. Por exemplo, uma família trabalha com tecelagem, a outra trabalha com extração de sal. Então, por exemplo, olha, eu faço um cobertor em 2 dias. Em 2 dias você produz 10 quilos de sal. Então, a gente troca um cobertor por 10 quilos de sal. Então, as trocas comerciais do trabalho eram feitas dessa forma, os escambos, né? O próprio Kardec tratou sobre isso também no Livro dos Espíritos. Existe lá no capítulo 3 da segunda parte, que o capítulo se chama Da Lei do Trabalho. Então, a gente vai estudar aqui as perguntas que compõem esse trabalho. Questão número 674. Tá? Então, depois, quem quiser pode acompanhar pelo livro e refletir melhor. Começa pela 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Resposta dos Espíritos. O trabalho é uma lei da natureza e, por isso mesmo, é uma necessidade. A civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e os seus prazeres. Então, do trabalho advém, por exemplo, o nosso bem-estar, nossa moradia, nossa subsistência, esse tipo de coisa. Então, você tem opções de trabalhar mais para adquirir mais, para comprar mais. Você tem situações de alteração de preço, você tem situações de escassez de mercadoria. Enfim, você pode buscar mais ou menos conforto. Então, né, isso é a questão da estrutura social, né? A civilização obriga o homem a trabalhar mais em função de necessidades da própria humanidade, né? A gente falou dos escambos, né? Nessa época, então, já tinham as profissões, né? Já tinham os agricultores, quem trabalhava com ferramentas, com plantação, agricultura, esse tipo de coisa, né? Medicina e tudo mais. A gente, era muito comum, hoje menos, mas era muito comum você ter famílias, as famílias se desenvolverem através de uma profissão, né? Por exemplo, famílias de advogados, famílias de médicos, famílias de agricultores, famílias ligadas à marcenaria, esse tipo de coisa. Era muito comum, a família toda crescia em volta daquela atividade, que vinha vindo, passando de pai para filho, né? Você tinha uma situação que persiste até hoje, nomes ocupacionais, por exemplo, o sobrenome ligado à profissão. Por exemplo, Ferreira, ligado a ferreiros, né? Machado, ligado a lenhadores, Pereira, ao cultivo de peras, Oliveira, né? O sobrenome Oliveira vem de Portugal, foi usado pela primeira vez no século XIII, de uma família que tinha propriedade que se chamava Passo das Oliveiras. Então ficou conhecida como família Oliveira porque tinha uma enorme plantação de olivas. Então os nomes eram ligados à atividade daquela família, porque era uma coisa centenária na família. Hoje isso mudou um pouco, mas os sobrenomes persistem, muitos, em todas as línguas, têm origem nisso, tá? Aí das profissões, ao longo do tempo, a gente passa as especializações, as especificações. Por exemplo, você tem a medicina, mas você tem N campos, como a pediatria, a geriatria, a fisioterapia, N campos, porque vai se especializando, vai se conhecendo mais, então vão se criando novas profissões. Questão 675. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito também trabalha, como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Isso é muito importante.
toda ocupação útil é considerada trabalho. Então, por exemplo, ouvir boa música, música que equilibra, música que acalma, música que enaltece, né? A gente costuma dizer, a Casa do Consolador também costuma dizer, hoje em dia você tem muita música que é voltada da cintura para baixo. Né? Então, não é esse música que a gente está falando. E tem música que tudo bem, que é legal, que você escuta, que tem uma batida, que tem um refrão, que tudo mais, que você dança. Estamos falando de música boa, música elevada, música edificante. É considerada trabalho, tá? Não lazer. Uma boa leitura, também uma leitura edificante, uma leitura profissionalizante, uma leitura que te auxilie na tua área de interesse ou na tua área de trabalho, na especialização, enfim. Né? Cuidar da casa, cuidar do alimento, cuidar da família, tudo isso é trabalho edificante, tá? É uma ocupação útil que também é considerada trabalho. Exercícios moderados visando a saúde. E aqui eu faço uma ressalva, né? Eu coloquei aqui exercícios moderados, visando a saúde. Tem gente que trabalha com isso, porque é atleta, porque é professor, porque faz educação física, porque faz algum esporte a nível de trabalho. Tem gente que exercita por pura vaidade. Nada contra, mas é outra conotação. A conotação que a gente está usando aqui como ocupação útil, considerada trabalho pela espiritualidade, seria exercícios moderados visando a saúde. Questões de vaidade têm outra conotação, que não está errada, só estou falando que não encaixa aqui no foco da palestra, tá? Então, estou só fazendo a ressalva porque eu usei esse termo, exercícios moderados. Meditação, enfim, ocupação útil é considerada trabalho pela espiritualidade. Questão 676. Por que o trabalho é imposto ao homem? Resposta. O trabalho é uma consequência da sua natureza corpórea. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Então, através do trabalho, o homem se aprimora intelectualmente. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Eis porque ele deve a sua alimentação, a sua segurança, o seu bem-estar, ao seu trabalho e à sua atividade. Àquele de físico franzino, Deus concedeu a inteligência para compensar, mas há sempre trabalho. Aqui é um exemplo. Tem um que, esse aqui tem físico franzino, ele não pode ter a carga de trabalho que o outro mais de compleição mais forte tem. Fala, tudo bem, mas ele pode ter trabalho intelectual. Ele não está dizendo que todos os de físico franzino são inteligentes, nem que todos os fortões são pouco inteligentes. Não é isso. Ele está dando um exemplo de que todo mundo tem como trabalhar. Tá? E aqui uma observação. No Livro dos Espíritos, também na questão número 780, a espiritualidade explica que o trabalho, que o progresso moral decorre do intelectual. Que normalmente a humanidade atinge, as civilizações, os povos, as pessoas atingem o progresso intelectual. Aí eles começam a ter consciência do progresso moral, da questão moral da coisa. Tá? Então aqui ele fala que o trabalho nos leva, nos aumenta, melhora, né? Nos leva ao progresso intelectual. E mais para frente vai falar que o progresso intelectual dá um start, muitas vezes, no progresso moral. É o mais comum. Tá? Voltando na sequência, né? Por que a natureza provê por si mesma a todas as necessidades dos animais? Resposta. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como tu, mas o trabalho deles, como a sua inteligência, é limitado aos cuidados da conservação. Ou seja, o que caracteriza um animal? Nasce, cresce, se reproduz e morre. E nós também somos animais, então a gente também tem esse ciclo. Mas o animal, todo o trabalho dele está voltado para isso, para a conservação da espécie. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso. Enquanto entre os homens, o trabalho tem um duplo objetivo. A conservação do corpo, como eu disse, nós também, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, a conservação de tudo que envolva isso, né? O ciclo. E o desenvolvimento do pensamento, da inteligência, do intelecto, o trabalho leva a isso. Que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Ou seja, faz o homem está aqui, ele trabalhando, ele progride, ele vem para cá. Ele trabalhando, estudando, progredindo intelectualmente, ele vem para cá. Ou seja, o trabalho desenvolve o pensamento, o intelecto, que faz com que o homem se eleve acima de si mesmo. Então, no animal não tem isso, é só a questão da conservação, é só a questão do instinto. No homem tem a conservação, mas tem isso também, tem o progresso.
Quando digo que o trabalho dos animais é limitado aos cuidados da sua conservação, refiro-me ao fim a que eles se propõem trabalhando. Mas, enquanto sem o saberem, eles se entregam inteiramente a prover as suas necessidades materiais, são os agentes que colaboram nos desígnios do Criador. Então, os animais, trabalhando por simples instinto de se alimentarem, de se reproduzirem, de seguirem os ciclos naturais deles, também trabalham na natureza para o Criador nos ajudando. Isso aqui é um exemplo simples. Por exemplo, a abelha. A abelha, ela poliniza flores. Não de propósito, ela está fazendo isso por necessidade básica dela, de buscar o néctar, e ela acaba polinizando flores, mas ela acaba ajudando na criação. Aves, por exemplo, tem alguns tipos de semente que as aves comem os frutos e o estômago dela, o organismo dela não absorve as sementes. Então, ela acaba defecando aquilo e essa semente pode germinar em algum lugar. Então, os animais, tem N exemplos. Os animais fazendo o seu ciclo normal, buscando somente a conservação, também trabalham. Isso que ele está explicando aqui. Também colaboram nos desígnios do Criador. Seu trabalho não concorre menos para o objetivo final da natureza, embora muitas vezes não possais ver o seu resultado imediato. Então, esses exemplos que a gente citou aqui, como muitos outros, tá? Gente, a vida é trabalho. Como ele disse aqui, tudo trabalha. Né? Toda a natureza trabalha incansavelmente. E na natureza, se a gente observar, todo o trabalho dela é colaborativo, coisa que a gente não atingiu ainda. Mas tudo trabalha. Tem um caso clássico do Emmanuel, chamando a atenção do Chico. Chico, certa vez, alguém chega falando alguma coisa para ele, se gabando, porque eu fiz isso, porque eu sou aquilo, porque eu tenho encarnação, porque eu qualquer coisa. E o Chico sempre humilde, sempre, né, não se permitia vaidade, não se permitia subir 1 milímetro acima do que deveria. Ele falou, eu era um verme, eu sou um verme, coisa do gênero. E o Emmanuel aparece e fala, Chico, não desmereça o verme. O verme, por insignificante que pareça, tem importante função no seio do solo orientada por Deus. Ou seja, o Emmanuel não está falando que o Chico é menos que um verme. Falar, você nem um verme você é. Não, não é isso. Ele está falando, não desmereça o verme, porque o verme faz parte da criação e tem importância, como tudo na criação tem importância. Então, o simples trabalho do verme, que a gente nem acompanha, nem questiona, faz parte da criação. A espiritualidade se refere muito às células do nosso corpo, que são verdadeiras usinas de trabalho. E é uma coisa invisível ali no olho. E você tem N tipos de célula. Célula de órgãos, célula sanguínea, célula óssea, célula de gordura, célula de tudo. Célula que transporta medicamento, transporta, né? Você tem os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, você tem N células especializadas, cada uma com a sua função. E quando antes dela morrer, ela se reproduz de maneira perfeita, porque para que uma célula sanguínea não vire uma célula óssea, ou para que uma célula do pulmão não vire uma célula cerebral, ela se reproduz perfeitamente. Então, quer dizer, a célula microscopicamente trabalha e é uma usina de trabalho, segundo a espiritualidade. E onde começa o problema? A gente já falou aqui sobre crença limitante, quer dizer, uma coisa que você acredita sem saber, que aquilo te limita de andar, de progredir, de expandir, de crescer, de subir. E isso também atrapalha nessa questão, a gente vai ver aqui. Por exemplo, o professor Valdez Ludwig, ele cita, o pai chega em casa 7, 8 horas da noite, cansado, suado, estragado. O filho, 4 anos de idade, brincando na sala, fala, pai, de onde o senhor está vindo? Ele fala, do inferno! A criança treme, acabou, ela tem uma série de bloqueios dali para frente que ela nunca vai saber, nunca vai descobrir, nunca vai lembrar que isso aconteceu. Né? Ou na infância, a gente escuta que trabalhar é um castigo, que trabalhar causa dor, causa sofrimento, é uma maldição. Né? Isso, a gente cresce com isso sem perceber, é pano de fundo. Trabalhar é um desconforto. Né? Aí começam os nossos problemas lá na primeira infância. O professor Hélio Couto fala, enquanto o trabalho for visto, for considerado um mal necessário, um castigo, uma punição, né, uma maldição, jamais haverá crescimento espiritual. E nem prosperidade. Quando a gente pensa, ai meu Deus, que castigo, que maldição, que inferno, a gente não vai para frente, a gente não vai sair do lugar comum, da zona de conforto. A gente querer trabalhar pouco
e ganhar muito, a rigor, é antiético. A gente querer ganhar muito, tudo bem. Fazendo pouco, gente, não tem nenhum senso de justiça nisso. Isso é preguiça pura. A gente poderia falar 10 minutos disso aqui. Mas para reduzir, para tudo isso falar numa única frase, para todo mundo vai entender e vai reconhecer, Mateus 22,14, Jesus disse, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Porque a maioria quer fazer pouco e ganhar muito. E está errado. Isso é a contramão. Você está indo para o lugar, a contramão vai para o lado oposto. Então isso é a contramão. Então muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Para não ficar falando 10 minutos sobre trabalhar pouco e ganhar muito. Questão 678. Olha só. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem é submetido à mesma necessidade de trabalho? Ou seja, nós somos um mundo um pouco mais primitivo, provas e expiações. No mundo, né, mais sublimado, mais aperfeiçoado, a mesma necessidade de trabalho? Resposta. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Mas não julgueis por isso que o homem permaneça inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício ao invés de um benefício. Então, gente, olha só que tristeza. Você fala, meu Deus, o gordinho está acabando com a minha vida hoje. Então, você pensar num mundo evoluído, num mundo, né, de luz, diáfano, que eu vou volitar, que eu vou ter asinha, que eu vou ser transparente, que eu vou ser bonitão de novo, né? A ociosidade seria um suplício. Então, o trabalho é menos material, não é menos volumoso, né? A gente é criado daquela forma, para descanso na velhice. Tudo bem, o corpo vai minguando, vai parando de responder, você vai tendo problemas físicos, a memória, tudo mais, tudo bem, né? Então você vai pensando nisso. Mas hoje em dia, o aposentado é obrigado a continuar trabalhando para sustentar a família, para se sustentar, porque a condição econômica está no gargalo, tá certo? De muito tempo. Então, aí surge aquela ideia de que vai morrer para ter um descanso eterno até que enfim. Não é. Esquece o descanso, gente. Lá em Nosso Lar, se vocês lerem o livro Nosso Lar, sem descanso. Aqui a gente trabalha 40, 44 horas semanais, 36 horas, de acordo com a categoria, mas o limite é 44 horas. Lá em Nosso Lar, são 6 dias de 8 horas, ou seja, 48 horas, o período básico. Tá? Nosso Lar é uma referência para a gente por tudo que o livro trouxe de abertura de vida no mundo espiritual. O primeiro livro do André Luiz, ele começa a explorar toda a vida no plano espiritual, né? E Nosso Lar é a colônia referência. Hoje conhece-se outras e tudo mais, né? E ele fala o seguinte, pode-se chegar, o espírito pode fazer um máximo de 4 horas extras por dia. Então também tem hora extra no plano espiritual, eles podem fazer 4 horas por dia. Tá? E ele fala que espíritos com alguma consciência, alguma noção a mais, não é evolução não, mas já com alguma noçãozinha a mais da coisa, faz essas 4 horas a mais por dia. Então eles fazem o quê? 6 dias de 12 horas por dia. Quem tem um pingo de consciência já entra nesse ritmo. Então, se a gente sai daqui trabalhando 44 horas e achando que a vida é um inferno porque tem que trabalhar, lá são 72. E eles fazem isso com consciência, não com imposição. Consciência do quê? Consciência do caminho que a gente tem pela frente. Aqui a gente se limita nesse intervalinho do berço ao túmulo. 60, 80, 90 anos, quanto mais você chega perto, mais você vê que não é nada. Por quê? Porque não deu tempo de fazer quase nada. Se você viver 90 anos, 30 anos já foi dormindo. Você não dorme 8 horas por dia, teoricamente? Então 30 anos já passou dormindo. Ou 30 anos se desenvolvendo, 30 anos vivendo e 30 anos declinando. Gente, é curto. Então, lá eles têm uma noção melhor do futuro, da vida, da existência. Então eles têm a noção, a consciência do quê? Do caminho que eles têm para seguir. Então, 72 horas por semana. E também em Nosso Lar eles falam que existe um respeito restrito ao período de repouso, para que ninguém também se esforce mais do que os outros. Então, é limite, é respeitado. Então, gente, olha, se a gente for pensar no espírito de altíssima envergadura que fosse descer aqui, ao invés de falar
uma Bíblia inteira, um livro dos Espíritos inteiro, tudo para ele te falar, ó, tem um minutinho para falar com vocês, ele ia falar, bom dia, sejam todos bem-vindos, ó, descansa para os fracos. Ele ia resumir nisso, em linguagem atual, descansa para os fracos. Um dia eu me incluo, tá, gente? Por favor, hoje eu sou só um estudo, hoje eu sou o aluno que veio na frente, na lousa, ler a redação, só, tá? Não estou em nenhum patamar acima de ninguém, muito pelo contrário, estou abaixo. Então, gente, descanso eterno, vamos raciocinar, né? Será que a gente ia ficar bilhões de anos à direita do Criador contemplando a criação? Prefiro não evoluir e ficar aqui. Eu preciso nem responder. Bilhões de anos contemplando a criação, que é bonito, mas haja paciência, tudo tem limite, até isso. A espiritualidade recomenda, gente, já falamos isso aqui, 1 hora de lazer por dia. Não sou eu. A espiritualidade recomenda 1 hora de lazer por dia. Não, óbvio, tem o descanso, o repouso necessário, a recomposição do corpo, e blá, 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 respeito isso, mas estamos falando de lazer. Tá? Mas, volto ali atrás no começo da palestra. Toda ocupação útil é trabalho. Você não vai chegar no teu escritório às 5 horas da manhã e ficar até 11 horas da noite. Não é isso. Tá? Então, a nível de lazer, ficar à toa, assistindo Big Brother ou sei lá o quê, joguinho 1 hora. Recomendação deles, não é obrigação de ninguém. Tá? Mas nós vimos aqui, música boa, leitura edificante, para cuidar da casa, tudo isso é trabalho. Tá? Relembrando, né? Gente, sabe como é que o espírito elevado descansa? Mudando de atividade. Fazendo algum trabalho, né, que como hobby, é fácil identificar entre nós, por exemplo. Às vezes a pessoa que gosta de jardinagem. Então ela passa o final de semana inteiro trabalhando no jardim, mas ela está se divertindo, ela está feliz, ela está plantando, ela está criando, ela está mudando, sabe? É um trabalho, mas é um trabalho que a pessoa está feliz, é um hobby. Né? Ele faz isso descansando. Né? A pessoa que gosta de fazer conserto dentro de casa. O cara está o dia inteiro vendo instalação, pintura, tomada, bate um prego, aperta um parafuso o dia inteiro. Eu, nas minhas férias, eu saio consertando tudo, a molecada dá risada. Ó, pai, beleza, ó, pai, achei o parafuso, você vai ter serviço. Mas não é, gente. As férias é que eu tenho tempo. Ao longo do ano as coisas vai pipocando, vai caindo, vai remendando. Quando eu tenho tempo eu vou lá e falo, vamos fazer um negocinho mais bonitinho aqui. Mas ele se diverte. Mas tem gente que faz isso por hobby, a pessoa gosta. Fica lá descascando o fio, apertando o parafuso. A pessoa gosta. Ela está trabalhando, mas ela está se divertindo. Ela está em paz, ela descansa a cabeça. O Jô Soares falava, se você for trabalhar numa coisa que você goste de verdade, você vai se divertir o dia inteiro. Você não vai estar trabalhando. Você vai estar se divertindo. Né? Amigos, então, entre a espiritualidade é isso. Tá? Eles descansam mudando de atividade, não parando as atividades. A inércia é um risco para o ser humano. Tá? A inércia é uma propriedade da matéria, é uma resistência que a matéria oferece à aceleração. Então, é mais ou menos assim. O exemplo mais comum, tá? A melhor ilustração que existe. Eu estou aqui no ônibus. O ônibus está andando, eu estou sentado, então eu estou indo, sendo conduzido pelo ônibus. Se o ônibus para, ou seja, uma força contrária à aceleração, ele para, o corpo vai para frente. Por quê? Porque eu estou indo junto. O ônibus parou, a tendência, eu estou movimentando, a tendência é continuar me movimentando. Então veio uma força aqui, o ônibus parou, a aceleração diminuiu, eu ofereço uma resistência, eu continuo tentando andar para frente. Aí o ônibus parou, o ônibus vai andar, quando ele acelera, é o contrário, a gente vem para trás. Né? Quem lembra antigamente o elevador da prefeitura? O elevador da prefeitura, quando ele subiu, nossa, não, né? Eu falei, meu Deus, aí quando ele desceu, parece que os órgãos subiam. Né? 20, 30 anos atrás, não sei como é que está hoje. Igual. Está igual. Então, gente, a inércia é isso, uma resistência que a matéria oferece a uma força de aceleração que é aplicada. Então, para nós, é um risco permanecer na inércia. E somos nós que temos que aplicar essa força, somos nós que temos que dar essa aceleração, somos nós que temos que sair do lugar, que temos que se mexer, porque a vida não permite que a gente fique parado, como a gente não permite que o filho fique à toa. Você faz ele guardar brinquedo, fazer alguma coisa, você manda estudar, você manda ler, você manda lavar uma louça, você manda, não, você vai fazer um curso, você vai estudar karatê, inglês, você vai fazer alguma coisa, você está muito parado, você está à toa. A vida é assim. Então,
Só que tem uma coisa, quando a vida aplica essa força, quando a lei aplica essa força, aí o tranco é mais forte. A gente tem a oportunidade de escolher. Quando a gente não escolhe, que a vida escolhe, ela vai, né, com um pouco mais de ímpeto. Né? A lei aplica essa força? Que lei? A lei do progresso. A lei do progresso. Estamos falando aqui de trabalho em função do progresso intelectual. Questão 679. O homem que possui bens suficientes para assegurar a sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Ou seja, a pessoa que se autossustenta, a pessoa que tem posse, a pessoa que tem herança, a pessoa que tem fortuna, tem gente que tem dinheiro para ficar 4 vidas seguidas sem trabalhar. Tem gente que não tem dinheiro para viver 20 minutos. Enfim, a pessoa que tem bens suficientes está liberta da lei do trabalho? Resposta. Do trabalho material, talvez, mas não da obrigação de se tornar útil na exata proporção dos seus meios, de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é um trabalho. Então, materialmente, a pessoa não precisa trabalhar, mas não quer dizer que ela possa ficar ociosa, não. Muito pelo contrário, ela tem que responder por tudo que ela recebeu de benesse. Tá? Então, trabalhar por ela, aperfeiçoando a inteligência ou a dos outros, possibilitando, favorecendo o que for pelos outros, também é trabalho. Se o homem a quem Deus concedeu bens suficientes para assegurar a sua subsistência não está obrigado a comer o pão com o suor da fronte, a obrigação de ser útil ao semelhante é tanto maior para ele, quanto a parte que lhe coube por adiantamento lhe der maior lazer para fazer o bem. Então, a responsabilidade existe na mesma proporção da benesse que você tem. Gente, há quem trabalhe por interesse pessoal, obtenção de N tipo de vantagens, status. Perfeito. Há quem trabalhe por obrigação. Obrigação, sustento, finança, boleto, né? Não fala boleto, hoje em dia boleto. Hoje em dia não chega mais carta no correio, boleto só. Quem recebe carta? Boleto. No meu tempo era duplicata. Meus filhos, se eu falar duplicata, eles não vão saber o que eu estou falando. Hoje em dia é boleto. Boleto virou até meme. Tanto que tem, virou até meme. Essa categoria, assim, a maioria de nós trabalha por obrigação. Né? Há quem trabalhe por agradecimento, por reconhecimento, porque não se reconhece. Por autoafirmação, ela quer reconhecimento pelo acerto, pelo prazo. Né? Também muitos de nós, a maioria de nós, está nessa categoria. Há quem trabalhe por simples troca de elogio. Porque aquilo faz ela se sentir importante, porque ela não se sente importante, é insegurança. E isso faz da pessoa um ser humano normal. Há quem trabalhe por hobby. A pessoa trabalha por hobby, ela não precisa, mas ela quer. Ela faz aquilo por amor, como a gente brincou, como eu falei da situação do João aqui. A pessoa que faz o que gosta, ela se diverte em vez de trabalhar. E às vezes a pessoa não precisa, mas ela fala, mas eu quero. E aquilo é um trabalho, né? No Espiritismo, a gente aprende a trabalhar por amor, trabalhar por servir a Deus. Se você procurar a espiritualidade, quando eles citam o verdadeiro sentido da vida para eles, o que faz sentido para eles, um espírito de luz, ele fala servir a Deus. E isso Jesus Cristo deixa claro em vários trechos da Bíblia. Questão 680. Não há homens que estejam impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Resposta. Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil. Ressalva aqui. Nós sabemos que Deus não condena ninguém. Deus é amor puro. Tá? Deus tem leis. E a lei, se você segue bem, se você não segue, amém, uma hora a lei vai te trazer de volta para o caminho com o recurso que ela julgar necessário. Deus não condena. É a palavra que ele usa aqui, ou que a tradução trouxe, para falar que o que desagrada a Deus é quando a pessoa se torna voluntariamente inútil. Tá? Então ele usa aqui a palavra condena, mas eu estou fazendo essa ressalva. Deus não condena. Mas isso desagrada a Deus, digamos. Tá? Deus é justo e só condena aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Tá? Então, cada um, como ele citou anteriormente aqui, aquele não tem, por exemplo, físico franzino, mas ele pode ter o trabalho intelectual. Então, cada um, de acordo com as suas
faculdades, com seus recursos, com as suas ferramentas, com o seu conhecimento, fazer o que pode. Então Deus quer que cada um se torne útil. E aqui o Kardec faz uma ressalva, ele põe entre parênteses, ver item 643. A pergunta 643 é longa, então eu vou só falar, ela trata do seguinte, que qualquer ser humano tem a oportunidade de se tornar útil quase que diariamente, qualquer um. Tá? Todos têm a oportunidade de ser útil quase que diariamente. Né? Amigos, a gente está... eu gosto sempre de trazer uma citação bíblica, porque quanto mais eu conheço do Espiritismo, mais eu descubro que tudo já estava lá de alguma forma. E no Evangelho de João, a primeira frase dele, capítulo 1, versículo 1, ele diz, no princípio era o verbo. E eu sempre matutei com isso, né? Você fala, poxa, eu penso em verbo, você pensa na escola, né? Eu sou, tu és, ele é, nós seremos, essas coisas, você fica, caramba. Pois, com muitos anos, o verbo indica ação. O verbo indica ação. Amar, trabalhar, sentir, fazer, ação. Verbo quer dizer isso. Ou seja, atitude. Então, no princípio era o verbo, ou seja, no princípio já era ação, atitude, movimento, trabalho. Os átomos. Átomo é a menor parte dos elementos. A menor parte do ouro, do ferro, do alumínio, do oxigênio, do que for, é um átomo. Tá? A maioria conhece. O átomo sozinho, isolado, ele vibra. Ele não está parado, ele sozinho, ele vibra. E ele vibra a uma proporção de 10 trilhões de hertz. Ou seja, ele vibra 10 trilhões de vezes por segundo. Então a gente aqui falando, o átomo está ali, ó, 10 trilhões, 10 trilhões, 10 trilhões, 10 trilhões por segundo. Isso é atividade pura, isso é trabalho puro, isso é movimento puro, isso é energia. Então, a parte mais ínfima da matéria trabalha em altíssima velocidade. 681. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para os pais? Resposta, certamente. Assim como os pais devem trabalhar para os filhos. Eis porque Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural, a fim de que por essa afeição recíproca, os membros de uma mesma família sejam levados a se auxiliarem mutuamente. É o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade. Gente, isso aqui tem quase 170 anos, os espíritos já falaram isso para o Kardec. A coisa vem de longa data, né? É o que com muita frequência não se reconhece em vossa atual sociedade, mas faz parte da lei do trabalho. Queridos, no Antigo e no Novo Testamento, a palavra trabalho aparece 172 vezes. Mas a maior definição de todas está em João, capítulo 5, versículo 17. Abre aspas. O Pai que está nos céus trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Fecha aspas. Jesus estava no tanque de Betesda curando um paralítico. Então isso resume tudo. O Pai que está no céu trabalha até hoje e eu trabalho com ele. Gente, um raciocínio rápido. A Terra tem aproximadamente, segundo a ciência, 4 bilhões e meio de anos. A gente não pode imaginar que Deus... Isso, desculpa a maneira como eu vou falar, não é ridicularizando ninguém, mas é só raciocínio lógico. Deus está andando por aí, no seu caçulinha, e fala, filho, olha ali, um planetinha, um exoplaneta habitável, como a gente vê quase todo dia na TV. Não, um exoplaneta, olha, um planeta habitável, vamos lá. Ele está chegando perto e fala, filho, tem água, vamos fazer um negócio legal. Eu não estou ridicularizando ninguém, mas é uma questão de raciocínio lógico. Por favor, né, gente? Se isso aqui não foi criado por Deus, foi criado por alguém. E segundo o próprio Kardec, a gente pode pensar, então, esse alguém pode ser o verdadeiro Deus. Porque alguém criou tudo. Se não foi meu Deus, foi outro. Né? Ou fomos criados pelo acaso? Não faz sentido. Então, se antes disso, Deus já estava lá, como antes do Big Bang, que criou o universo, ele já estava lá. E já tinha alguma coisa para explodir. Não é? Não foi o vácuo que explodiu. Enfim, se Jesus é o governador do planeta, responsável pelo planeta, que nós somos orientados pela espiritualidade, que ele já está aqui desde que era uma massa gasosa que se desprendeu do Sol, que aos poucos foi se condensando, blá, 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 lisando, está para se tornar o planeta Terra, não vamos imaginar que nos últimos 2000 anos ele descansou, né? Ou seja, ó, ele está trabalhando mais do que nunca. Ele vira aqui e foi talvez o auge do trabalho dele perante a humanidade. E de lá para cá ele falou, já fiz meu papel, já fiz uma lição, agora descanso eterno. Então, por favor, o Pai que trabalha nos céus
o Pai que está no céu trabalha até hoje, e eu trabalho com Ele. Então, isso foi na Bíblia, não. Que é a coisa mais atual do que a Bíblia. Então, isso é permanente. Tá? E por quê? Porque o universo inteiro ainda está em desenvolvimento. A coisa não acabou. Ainda está evoluindo, ainda está crescendo. Né? O universo inteiro não acaba. A gente falou aqui de Deus ser o fermento que leveda toda a massa. Né? Deus é o amor que sustenta todo o universo. Deus trabalha dessa forma. Ele é o sustentáculo de tudo. Ele é a alma de tudo que existe. Tá? Eu penso o seguinte: se Deus piscar 1.000.000º de segundo, a coisa entra em colapso. Então ele não para. 1.000.000º de segundo. Se Deus descuidar, tudo entra em colapso. Ele está sustentando tudo. Tá? Livro dos Espíritos, questão 540. Tudo serve. Tudo se encadeia. Ou seja, tudo está entrelaçado. A pergunta é enorme. Estou lendo só a frase que importa, tá? Desde o átomo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Então, ele está deixando claro aqui, quanticamente falando. Cada átomo se tornará um dia um arcanjo. E na mesma linha de raciocínio, o Dr. Inácio Ferreira fala, cada grão de areia um dia vai se tornar um planeta. É o mesmo princípio, é o mesmo raciocínio. Porque a coisa não para, gente. A coisa é contínua, a coisa é eterna. Encerrando. Amigos, a gente leu aqui as perguntas da lei do trabalho. Também tem a lei do repouso no Livro dos Espíritos. Eu vou ler uma questão só que tem mais a ver com o nosso foco aqui. Questão 683. Qual o limite do trabalho? Resposta: o limite das forças. Então, às vezes, como eu disse aqui, a pessoa idosa já não tem tanta capacidade física, mnemônica, tudo bem. O limite dele é o limite das forças dele, o limite da possibilidade dele. O outro que pode mais, o mais jovem, ele tem um limite maior. Beleza, então Deus respeita isso. Então, poxa, eu não aguento mais trabalhar. O seu limite, tá? Vírgula. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem, ou seja, o livre-arbítrio. Onde começa todo o problema que a gente já viu aqui. Né? Gente, como é que são? Todo mundo aqui tem WhatsApp, tem grupo do WhatsApp, tem grupo da escola, tem grupo do serviço. Como é que começa de sexta-feira? Figurinha de sextou, e farra, e botõezinhos, e cores, e coisas piscando, brilhando, e fogos, e postes ligados à bebida, ligados a sexo, ligados à farra, né? De sexta-feira é o dia. E de domingo é o contrário, né? As postagens são depressivas, né? Aquela coisa modorrenta, errado. Enquanto, isso também eu cito ali o culto, enquanto a segunda-feira não for o melhor dia da semana para nós, o dia mais esperado, não haverá progresso moral na humanidade. Intelectual, sim. Financeiro. Progresso moral, não. Olha como nós estamos longe. Nossa, eu também. Domingo, para mim, né? É uma tristeza. Domingo à noite, aquela coisa desesperada. Você não dorme. Você não dorme, às vezes, de domingo para segunda. Porque é burro. Estou falando de mim. Né? Do livro Justiça Divina, do Emmanuel, pela mediunidade santificada do Chico. Só uma frasezinha. A preguiça é o ópio das trevas. O ópio, ele gera medicamentos, também gera drogas das mais viciantes que existem, das mais criadoras de dependência, heroína, por exemplo. A preguiça é o ópio das trevas. Os que não trabalham por preguiça, tá? A pessoa pode estar desempregada para estar plano de saúde. Os que não trabalham por preguiça transformam-se em focos de tédio e ociosidade, revolta e desespero, desequilíbrio e ressentimento, pessimismo e loucura. Meu Deus, são 8 coisas. Gente, então quem não trabalha por preguiça, transforma-se em focos de tédio, ociosidade, revolta, desespero, desequilíbrio, ressentimento, pessimismo e loucura. Olha o que é isso. Olha que risco que a gente corre na inércia. De que está parado tende a ficar parado. A gente escuta aquele ditado, né? Quem quer trabalhar pega a vassoura e varre. Isso é um modo de dizer, é um ditado, é uma mini parábola. Que de repente você chega e fala, não tem vassoura, então vou ficar de boa. Ou você fala, puta, a pessoa já está varrendo, eu vou esperar ela varrer para eu varrer tudo de novo. Não é isso. Quer dizer que a pessoa que quer trabalhar, ela não fica parada. Ela se mexe, ela se vira, ela dá um jeito. Ela aceita tarefas humildes. Ela quer servir e não ser servida. Né?
Queridos, essa foi a pincelada de hoje. Lembrando que nós estamos aqui sobre o alicerce de um trabalhador incansável, que foi o vovô. Tá? Ele é uma referência na palavra trabalho, não é verdade? Eu não o conheci, senão indiretamente, através de todos vocês, que todos têm uma coisa boa para falar sobre ele. E que a gente, por favor, como a Lourdes citou no começo, que a gente não relegue essas reflexões de hoje à página 2. Que a gente não chega ali na calçada e já deixa para trás, pô, legal, hein? Pô, bacana. Pô, não, que chato, hein? Cara chato. Não importa. Leve, medite, cada um de per si. Tá? Isso aqui é para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Eu saio daqui hoje com responsabilidade maior, porque agora que eu estou falando, eu sou o primeiro a ter que fazer. Então eu estou arrumando BO para mim. É assim. Né? Os palestrantes aqui sabem, a gente tem a responsabilidade maior em fazer a partir daqui. Então essa é a pincelada de hoje. E uma última mensagem aqui do livro Boa Nova. A gente falou sobre as questões de trabalho aqui. Tá? As responsabilidades, o compromisso, a necessidade, as categorias e tudo mais. Agora, essa mensagem é para a gente entender o sentido do trabalho. Tá? A mensagem se chama Alegria no Dever. Quando Jesus estava entre nós, recebeu certo dia a visita do apóstolo João, muito jovem ainda. João era o mais novo de todos. Que lhe disse estar incumbido por seu pai Zebedeu de fazer uma viagem a povoado próximo. Uma viagem de negócios. Era, porém, um dia de passeio ao monte e o moço achava-se muito triste. Imagina, tem Jesus, tem os apóstolos, todo aquele aprendizado, tudo aquilo que representava os apóstolos naquela coisa, quem é o melhor, quem é o mais amado, quem é o mais querido, o que vai acontecer hoje, amanhã, estamos sendo perseguidos, blá, blá. Então, imagina, né? E jovem ainda. Né? Então, ele achava-se muito triste. O divino amigo, contudo, exortou-o a cumprir o dever. Seu pai precisava do serviço e não seria justo prejudicá-lo. João ouviu o conselho de Jesus e não vacilou. O serviço exigiu-lhe 4 dias, mas foi realizado com êxito. Os interesses do lar foram beneficiados, mas Zebedeu, pai de João, o honesto e operoso ancião, afligiu-se muito porque o rapaz regressara de semblante contrafeito. O mestre notou-lhe o semblante sombrio e, convidando ao entendimento particular, observou: João, cumpriste o prometido? Sim, mestre, respondeu o apóstolo. Atendeste à vontade de Deus auxiliando o teu pai? Ressalva aqui, gente, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, dentro das escolhas que nós fizemos. Ontem, anteontem, 3 ontem. Falta a gente fazer o que é certo. Então, atendeste à vontade de Deus auxiliando o teu pai, que não é uma pessoa por acaso que te achou escondido atrás de uma moita, que é teu pai, imposto por Deus, e blá blá blá, tuas escolhas, mas sim, tornou o jovem, visivelmente contrariado. Acredito haver efetuado todas as minhas obrigações. Imagina, tudo isso que a gente falou do que era para ele, ficar longe de Jesus e atender a família, e depois por 4 dias, você não tinha WhatsApp na época, você não tinha nem facsímile na época, telefone, não tinha, tá certo? Você tinha quem levava as notícias de camelo de um lugar para outro. Jesus, entretanto, acentuou, sorrindo calmo. Então ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. Então, se Deus te deu o pai que você tem, a família que você tem, as necessidades material, física, emocional deles e precisa da tua ajuda, é porque Deus confiou em você para fazer isso. Teu marido, tua esposa, tua mulher, teu cunhado. Meu cunhado? Não vem junto no pacote? Então, Deus confiou em você. Então, João, faltou uma coisa. Faltou o dever de permanecer alegre por ter correspondido à confiança do céu. O companheiro da Boa Nova meditou sobre a lição e fez-se contente. A tranquilidade voltou ao coração e à fisionomia do velho Zebedeu, e João compreendeu que, no cumprimento da vontade de Deus, não podemos e nem devemos entristecer a ninguém. Muita paz. Assim seja.